Meu nome é Maximiliano Castro, tenho 51 anos, sou médico e desde que eu virei paciente eu fiquei invisível. Fiquei invisível. Hoje eu vou contar quais foram os principais obstáculos que eu passei para chegar a um diagnóstico definitivo que fizesse sentido para mim. Essas barreiras que para uma pessoa leiga poderia ser quase que intransponíveis vão ser contadas agora desde o meu ponto de vista, foi eu que passei, minha percepção de médico e paciente. Vou contar também as principais novidades em relação à minha vida pessoal, o que vai acontecer a partir dessa segunda-feira. Então, se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe para que cheguem mais pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu passei. E pelas mensagens que eu recebo são muitas. Então, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, aumenta muito o alcance para ajudar a mais pessoas. Vamos começar pelas novidades. Amanhã eu retorno ao trabalho, acredito eu. Vou passar na médica do trabalho da minha empresa e ela vai me liberar ou não. A liberação do médico que acompanhou o meu caso já está feita, documentada, mas aí tem que ser avalizada pelo médico do trabalho da empresa que eu trabalho. Espero que ela me libere, mas isso está me dando muito medo, porque o cardiologista e o arritmologista, eles disseram que eu tenho que voltar para o trabalho, mas tem que voltar armado. Não é armado de uma estratégia que faz todo sentido para mim. Então, dentro dessa estratégia que eu vou contar para vocês, tem o uso de meias compressivas. Deixa eu mostrar aqui, só um momento. Já uso elas. Então, é uma das armas que eu vou ter. As medicações, que eu não vou falar os nomes aqui, mas quem quiser, eu digo depois, em privado. A garrafa térmica com água gelada, tem que beber 3 litros de água por dia. Eu não bebia nenhum, e isso foi minando a saúde. Gente, bebam água, água é vida. A maioria das reações dentro do seu corpo, reações hidroeletrolíticas, termo técnico, mas as reações que fazem seu corpo funcionar, são feitas em meio aquoso, são feitas na água. Então, quando você urina bastante, principalmente no caso diabético, e não bebe o mínimo de água, isso vocês podem pesquisar. Para a mulher é um número, para o homem é outro, isso é individualizado. Mais alto, é um índice de massa corporal diferente, mas em média o homem tem que ser 2,5 litros por dia. Não bebia nenhum, então urinava muito e bebia pouco. Então meu balance de água sempre era negativo. Isso, o corpo não funcionava direito, e isso aí foi o que me desregulou bastante. Então bebam água. Então a primeira novidade é essa, volta ao trabalho. A segunda novidade é a mudança de estilo de vida. Estou indo fazer compras agora, porque 25 dias internados, não tem nada para comer em casa. E minha dieta vai mudar, né, totalmente. Né? Isso vai me levar a um novo nível de organização na minha vida com 51 anos, solteiro, sem filhos, né? Então um homem solteiro vive em acampamento. E eu vou ter que me organizar, porque você é o que você come. Então, a princípio, alimentação sem glúten, zero glúten. Zero. Bastante folhas. Vou tirar todos os cereais, e aí eu explico em outro vídeo o porquê. O low carb o mais possível, o máximo possível. Ainda estou pensando aqui, vou pesquisar melhor coisas de leite, laticínios, mas muita gente diz que deve tirar também. Café, tirei total. Vou tomando chá agora. Comprei agora para tomar todo dia de manhã caldo de ossos. Se puder, pesquisem. Não é uma recomendação médica, mas eu pesquisei e faz total sentido para mim na recuperação da flora bacteriana intestinal, mais a recuperação das paredes intestinais, que no meu caso da desautonomia é fundamental. Eu estava fazendo cocô uma vez a cada 6 dias. E uma dieta carnívora fundamentalmente. Eu sempre quis, por questões filosóficas, parar de comer carne, mas nesse momento não faz sentido para mim. Então, como eu gosto e preciso,
Vou retirar mesmo carboidratos, cereais, café e glúten. Muita coisa para eu lembrar, então eu fiz um esquema com a inteligência artificial no celular de colocar os horários. Então tem todos os horários já com alarme. 5h30, acordar, 5h45, tomar um remédio da tireoide, 6 horas, fazer isso, 7 horas, beber 500 ml de água, 8, 9 horas. Dando exemplo, né? Mas está lá já feito isso, os horários que eu tenho que tomar água. Tem um copo medidor, eu vou tomar água, vou botar na garrafa, vou medir para eu poder ter o controle absoluto disso. Então, se falou que é 500 ml 6 horas, eu vou tomar 500 ml 6 horas. 300 ml, vou colocar num copinho medida 300 ml para eu reparar a minha vida útil, né? A minha funcionalidade. E a terceira novidade é a higiene do sono. Eu sempre dormi muito tarde e acordei muito cedo. Isso desde sempre. Eu fui muito noturno. Na minha época de vestibular, eu estudava de madrugada. Então eu virava à noite estudando. Eu sempre gostei muito de estudar no horário de meia-noite, às 4 da manhã. E sempre gostei muito de ver filme de madrugada. Sempre gostei muito de ler muito de madrugada. E isso estragou completamente. Certo, sempre esteve os nossos pais, nossos avós, dormir cedo e acordar cedo. E isso foi uma das causas de destruição da minha saúde. Então, tenho toda uma estratégia que eu bolei junto com a inteligência artificial, da inteligência do sono. Quiserem, eu faço um vídeo sobre higiene do sono. É fundamental para a saúde. O corpo, ele regenera durante o descanso, entendeu? E tem uma... e não é só deitar na cama e dormir. Tem várias regras que eu não conhecia para você ter um sono otimizado. Então, se quiserem um vídeo, nos comentários vocês marquem aí. Agora eu quero falar o motivo principal desse vídeo, que é as barreiras que eu tive que enfrentar para chegar a um diagnóstico integrado, certeiro, que fizesse sentido para mim, com um tratamento adequado. Lembrando que enquanto médico, melhor dito, eu tinha já algumas noções do que estava acontecendo. Porque lembra, eu fiz a tireoidectomia, e aí tive várias complicações que me levaram a várias internações. Quem me acompanha no canal já sabe disso. E o diagnóstico meu também, todo mundo já sabe, desautonomia por lesão funcional, vago e vagoreceptores, com a diabetes descompensada que eu sempre tive a vida toda. Então, primeira barreira, vamos lá, tratamento fragmentado. Quando eu comecei a ter crises hipertensivas, queda de saturação, comecei a procurar emergências. Não veio casos particular, públicas, porém emergências. E ali, não estou dizendo que é errado, era tratado o momento, a crise hipertensiva, mas sem posterior acompanhamento ambulatorial. Ali não é função disso realmente, mas sem indicação de, e agora, qual o próximo passo? Então eu, como médico, confuso, né? Porque o médico, quando vira paciente, ele começa a viajar na maionese, eu tive essa primeira barreira. Então era tratado, muitas vezes saía de lá com a pressão ainda alta, com ataque cardíaco, e não tinha um próximo passo. Então isso foi uma barreira. Lembrando que, não estou culpando ninguém, o tratamento na emergência realmente é pontual, é queixa-conduta, mas não é o tipo de medicina que eu acredito. Quem me acompanha nos vídeos sabe que a minha principal reclamação, que seria a segunda barreira, é de não ser escutado. Então, eu coloco aqui, pontuo, que eu fiquei invisível depois que eu virei médico. Depois que eu virei paciente, ninguém me escutava, mesmo eu querendo pontuar as condutas, os diagnósticos, discutir o caso. Hoje, a medicina, ela mudou. Hoje que eu digo, da minha época para cá. Antigamente o médico, ele era o suprassumo da autoridade. Eu dizia, o médico dizia, o paciente escutava e já era aquilo que eu dizia, pronto. Isso mudou. Por quê? Porque a saúde, eu não vou falar medicina, a saúde, ela ficou interdisciplinar. Então os outros componentes da equipe, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, a fisioterapia,
a assistente social, a psicóloga, a fono, elas têm um papel dentro do conhecimento muito importante. Então, para um diagnóstico de um paciente, principalmente na atenção básica, você precisa de todas essas ferramentas te auxiliando. E o paciente, ele é parte do diagnóstico e parte do tratamento também. Então você diz para o paciente, olha, você tem isso, provavelmente por causa disso, tem que fazer sentido para você, porque isso leva a uma mudança de estilo de vida. E os tratamentos que eu tenho disponíveis para vocês são esses, 1, 2 e 3. O que você acha? Para mim, dentro da minha realidade, o 2 é melhor, por causa disso. Então vamos focar nesse 2 e aí a gente reavalia em tanto tempo. Por quê? Não adianta eu falar para o cara que está obeso que ele tem que comer japonês, sushi todo dia, se o cara mora numa comunidade e não tem dinheiro para isso. Mas é o melhor tratamento low carb. Sim, mas o cara tem acesso, à carne vermelha uma vez ao mês, come arroz, feijão, buchada todo dia. Como é que eu vou dizer para ele, agora você vai comer sushi todo dia e frutas vermelhas? Então isso não faz sentido nenhum para o paciente. Então essa é a principal barreira. Por quê? Porque não discutiam nem os tratamentos, nem os diagnósticos comigo, nem os resultados de exame, para ser sincero. Isso levou a várias internações e um diagnóstico tardio, que colocou a minha vida em alguns momentos em perigo por causa das exacerbações da desautonomia. E eu estou sofrendo com essas consequências até agora. Eu estou doente. Só que agora doente, com tratamento e com acompanhamento pós-alta. Mas demorou a ter esse diagnóstico por causa dessa invisibilidade, dessa falta de empatia com o colega médico e com o paciente na responsabilidade dessas pessoas. E a terceira barreira, já falei nos meus vídeos anteriores, foi de um diagnóstico integrado. Os pacientes dentro do hospital, eles eram vistos por algumas especialidades, mas cada especialidade não conversava com a outra. Então, neuro olhava por aqui, endócrino por aqui, cardio por aqui. E isso eu sofri na prática, pois o ser humano, ele não é um conjunto de órgãos que funcionam cada um para o seu lado. Esses órgãos, eles trabalham concatenadamente, né, em sintonia, para gerar um melhor funcionamento. Então vamos lá, fazendo analogia com o carro. O carro, ele não funciona se o motor não trabalhar junto com as rodas. O motor tem que mandar a força para a roda rodar. Então, se tem um problema no motor, entendeu? Isso vai prejudicar a roda, vai prejudicar a direção, eu não entendo muito de carro, mas seria mais ou menos isso. E eu só tive esse diagnóstico integrado na última internação, que agradeço muito, infelizmente não posso falar o nome aqui, porque o YouTube meio que proíbe, mas o atendimento num hospital que atende convênio, mas ele é fundamentalmente público, ligado a uma universidade grande de São Paulo, pública. E lá, não sei se pelas características de ser um hospital público ligado a uma universidade, o tratamento é totalmente diferente. Empatia, compreensão, ausculta, tudo eu tive lá. Inclusive os enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, até a pessoa que leva a maca para os exames, a maioria está aqui, escrita no canal. Fiz um grau de amizade bom com eles. Quem quiser o nome do hospital, em off eu posso passar, porque minha vida pessoal eu posso falar, só não posso divulgar aqui. O YouTube meio que recomenda que não faça isso. Então me adicione no Instagram, doutor, escrito Doutor Alegria 2, que eu posso, pelo direct, ou colocar um post lá, dizer melhor o que está acontecendo, aonde que eu fui tratado. E te digo, aceito alguns convênios, mas é SUS também. Majoritariamente SUS. Bom, em resumo, essas foram as 3 barreiras que eu passei. Foi difícil, mas vamos ver agora, focar no tratamento. Peço para que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e se isso faz sentido para vocês, né? Porque podemos ajudar muitas pessoas. Recebi muitos comentários dizendo para eu focar ainda no canal, não fechar agora que eu tenho diagnóstico, contar os causos, né, do plantão. Tem vários, tem um lá interessante do Jerico, quando eu comprei um burrinho no plantão médico de um paciente. É uma história legal, é até emocionante. Corram lá para ver.
Eu peço para que compartilhem, deem like, essas coisas, e sempre porque ninguém deve ficar invisível quando mais precisa. O ser humano, ele tem que ser ouvido, tratado com dignidade. O nosso país é um país que tem, um dos poucos países que tem um sistema único de saúde, que é um privilégio dentro da nossa realidade. Mas o SUS, esse SUS que a gente tem é construído pelos profissionais que trabalham lá, não é uma marca. Quem faz o SUS somos nós. Então temos que ter mais cuidado com o nosso dia a dia, na nossa prática de saúde. E isso envolve todas as categorias: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, e todos os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, assistente social. Eu vou esquecer algum nome de alguma categoria, eu peço desculpas, mas o SUS somos nós. Vamos elevar o nome do SUS. Tenho 24 anos de saúde pública. Sempre quis ajudar pessoas. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.